Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Neste canal nós damos textos bíblicos, levantamos pontos importantes, né, e damos ênfase em alguns pontos. Né, o texto bíblico é rico, né, e nós damos ênfase em alguns pontos que nós achamos importantes para o momento. Sei que ainda não é inscrito nesse canal, peço a gentileza que se inscreva no canal e aí compartilhe e acompanhe também o canal, porque toda semana nós estamos aí postando novos vídeos, trazendo aí exatamente estudos da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando o livro de Provérbios e de Salomão, capítulo 3, apenas do versículo 5 até o versículo 8. Né? Então vamos ao texto, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amados, Salomão era um homem, né, que tinha assim, muito conhecimento da palavra de Deus, era um homem que tinha um relacionamento bom com Deus. E Salomão assim, era filho de Davi, e automaticamente Davi, por ter escrito basicamente quase a metade dos Salmos, do livro dos Salmos, e a base do livro dos Salmos é a Torá, né, as leis do Senhor. E nós percebemos que Salomão foi criado dentro desse contexto, né, da lei do Senhor. Quando nós olhamos para a questão da lei do Senhor, eu já falei isso em outro vídeo, a lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai para o povo de Israel, a ideia da lei não é algo para impor e para cobrar, ao contrário, a lei na verdade eram normativas para que o povo pudesse ter uma boa vivência. Na verdade a lei é a estrutura de cuidado, seja na área civil, na área religiosa, na área relacional, em todas as áreas. Na verdade a lei ela abrangia, né? Na verdade a lei era a estrutura de cuidado para com o povo de Israel que estava saindo do Egito, então precisava da palavra de Deus para ser cuidada. Então a lei foi dada a Moisés com o objetivo de cuidar. Tanto que a lei é algo tão suave, tão tranquilo, né? É bênção, que Davi transformou isso em poesia, né? Fez cânticos, né? Fez cânticos. E Salomão transformou isso em livro de sabedoria. Então, logo no início, no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria escrito por Salomão, ele realmente tem muitas coisas do livro da lei, daquilo que ele naturalmente ouvia do seu pai Davi. E aqui não é diferente. Nós podemos entender que Salomão, nesse ponto aqui desse texto, ele está trazendo à lume a questão de que quando Adão e Eva pecou lá, né, distanciaram do Senhor, quiseram viver uma vida independente de Deus, fora da presença de Deus, nesses poucos versículos aqui, ele quer, na verdade, nos incentivar cada um de nós, incentivar o povo de Israel naquele período, para que pudessem, na verdade, ter uma dependência de Deus, voltar à presença de Deus. Então, quando ele começa falando no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, a ideia de um relacionamento com Deus, né, no Senhor, de confiança, né? Ele chama a ideia de um relacionamento de confiança. Adão e Eva quebraram a confiança do Senhor, né? Deus falou, não faça isso, eles fizeram. E aqui exatamente o Salomão está falando isso para nós, né? E está falando nesse texto que confia no Senhor de todo o teu coração, quer dizer, realmente coloque seu coração assim, no sentido de confiar em todas as coisas do Senhor, a ideia de dependência do Senhor. Se Adão e Eva, eles por um momento quiseram a independência do Senhor, né, por sugestão de Satanás, aqui nós vemos que Salomão ele está nos alertando, né, nos orientando a termos dependência do Senhor, de todo o coração. E aí ele fala o seguinte, exatamente, não te estribes no teu próprio entendimento, quer dizer, na verdade, não firme a sua vida, não estabeleça a sua vida no seu entendimento sem Deus. Não faça isso, não faça isso. Então, versículo 5, Salomão já chama a atenção para essa questão, né, de sermos dependentes de Deus e não exatamente se basear no nosso conhecimento que nós adquirimos, né, nosso entendimento que nós adquirimos. Muitas vezes o entendimento que nós adquirimos aí, eles estão cercados de coisas que realmente estão nos induzindo a pensar, e até que nós lá na frente consigamos ter uma conclusão de fato das coisas, né? Nós já presumimos, às vezes nós presumimos errado, é comum acontecer entre nós. Né? Nós fazemos juízo de valor errado e nós erramos, sim. Quantas vezes eu já fiz juízo de valor errado porque estava presumindo sem Deus, né? Aí quando a gente começa a presumir com Deus, começa a fazer juízo de valor com Deus, aí a gente percebe que o olhar fica diferente. Então essa é a orientação de Salomão aqui nesse versículo 5. E aí ele fala o seguinte, além de nós termos essa ideia do entendimento, de fazermos tudo com o Senhor,
né, a ideia da introspecção, aquilo que está no nosso coração, fazer com o Senhor, não no nosso próprio entendimento, sem Deus. Salomão ainda alerta no versículo 6 para também nós colocarmos Deus dentro do nosso pensamento, da nossa consciência, do nosso entendimento, mas colocarmos Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso que ele fala aqui, reconhece-o em todos os teus caminhos. Então o que Salomão está orientando? É que nós devemos, na verdade, reconhecer Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque é comum, às vezes tem áreas que a gente fala assim, que Deus não, né, deixa comigo, né? Aqui eu resolvo, né? Às vezes a gente faz isso, né? E está errado, não podemos fazer isso. Na verdade, todas as áreas da vida, mesmo aquela que esteja mais complicada, que a gente às vezes está até assim com medo de chegar perto de Deus, porque sabe que está devendo, essa área então nós devemos chegar perto do Senhor e falar assim, está complicado isso aqui, me ajuda nisso aqui. Então a ideia de Salomão, quando ele coloca aqui, nós devemos reconhecer Deus em todas as áreas da nossa vida, principalmente nas mais complicadas. Por quê? Porque aí ele completa dizendo exatamente o seguinte, no versículo 6, ele endireitará as tuas veredas. Então, nessa área que está complicada, nós devemos reconhecer Deus para que ele possa acertar, porque às vezes a gente não consegue acertar sozinho. Muitas coisas nós não conseguimos acertar sozinho. As pessoas pensam assim, eu vou chegar perto de Deus, mas depois que eu me consertar. Não. A temática não é essa. A temática é nós chegarmos perto do Senhor e aí ele vai endireitar, ele vai consertar, ele vai dar a solução, ele vai dar o jeito correto. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E às vezes nós queremos compartimentalizar nossa vida e tirar Deus de certas áreas da vida. Não podemos fazer isso. Até nas mais complicadas, nós devemos chamar o Senhor, Senhor, me ajuda nisso aqui porque está difícil. Colocar diante do Senhor, reconhecer que realmente precisa do Senhor, que realmente reconhecer realmente que tem limitações, reconheça que tem limitações. Então, Salomão, o homem mais sábio, né? A Bíblia fala que o homem mais sábio, ele realmente se colocou dessa forma, né, diante do Senhor. E aí, amados, ele na verdade está falando isso para mim e para você hoje, para que nós venhamos realmente reconhecer Deus em todas as áreas da vida. E aquela área que de repente está complicada, ele vai endireitar, vai colocar no caminho certo. O versículo 7, o Salomão fala o seguinte, não seja sábio aos teus próprios olhos. Né? Então, Salomão aqui está reforçando a ideia de que nós não devemos ser sábios no sentido de tentar ser esperto em relacionado com as questões da nossa vida, não ser sábio segundo o nosso propósito, no sentido de que nós gerenciamos a vida, né? Nós gerenciamos a vida. Mas ele fala assim, teme ao Senhor, não seja sábio aos teus próprios olhos. E teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse segundo chamado que ele faz, para não ser sábio nos próprios olhos, é que nós devemos, quando nós estivermos desenvolvendo as questões de embates da vida, das questões da vida, que são problemas que nós vamos lidar, de forma, né, às vezes de forma inesperada, nós não podemos tentar resolver as coisas da nossa forma. Ser sábio, né, vou tentar resolver, não. Toda vez que surgir um embate, é hora de nós pararmos e falar assim, surgiu uma situação aqui, uma novidade aqui, o que eu devo fazer? Então, ao invés de nós tomarmos a posição, queremos fazer, né, queremos ser reativos diante de uma situação, na verdade não podemos ser sábios no sentido de fazer, né, da nossa forma, e sim consultar o Senhor. E aí ele fala o seguinte, ao invés de nós fazermos da nossa forma, do nosso jeito, tentar resolver as coisas quando vem sobre as nossas vidas, é temer ao Senhor e apartar do mal. Porque muitas coisas que nós vamos resolver na vida, às vezes tem coisas que são difíceis, são complicadas. E a ideia de apartar do mal é você cancelar o mal, não fazer negócio com as coisas que são ruins. Então a ideia de apartar é afastar, afastamento do mal. Então tudo que nós formos fazer, todas as áreas da nossa vida, tudo que no desenrolar da vida, não podemos desenrolar a vida, né, todas as questões da vida, sem realmente temer ao Senhor. Pensar assim, o Senhor está comigo e aí eu vou fazer segundo a vontade do Senhor e apartar do mal. Porque o mal ele nos ronda todo dia, né? Apartar do mal, quiser afastar do mal. E às vezes é difícil realmente. E a ideia de temer ao Senhor, a ideia de falar para o Senhor o seguinte, Senhor, eu confio em Ti, eu preciso de Ti. E a ideia de temer ao Senhor é botar total confiança no Senhor. Né? Temer ao Senhor, colocar confiança nele e não confiar em si próprio. Na sua sabedoria, na nossa sabedoria, não confiarmos em nós mesmos. Ok? Então, essas são as orientações de Salomão. Aí ele coloca o último versículo, versículo 8, que se nós fizermos isso, isso vai ser, na verdade, saúde para o nosso corpo, né?
e refrigério para os nossos ossos. O que significa saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos? Saúde para o corpo significa que nós vamos ter uma vida vivida de forma equilibrada. A ideia de saúde para o corpo, a ideia de nós vivermos a vida de forma que nós usaremos de todo o potencial da vida, da nossa capacidade de potencial da vida. Porque aí, quando nós estamos com o Senhor, nós potencializamos, né, coisas boas dentro de nós. Quando nós estamos com o Senhor, Deus potencializa muitas virtudes em nós. Então a ideia de saúde é a ideia de que a gente anda bem, tranquilo, mesmo em meio às dificuldades. A gente passa por dificuldades, mas está firme, né? A ideia da saúde é passa por problemas, mas você está ali tranquilo. Então será saúde para o nosso corpo, será uma vida tranquila em meio às dificuldades. E refrigério para os nossos ossos. Refrigério para os nossos ossos significa paz. Paz em meio às lutas. Né? Teremos paz em meio às lutas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós, porque Salomão traz essas informações para nós, para a nossa vida, né? Para a nossa vida. Adão e Eva caíram, né? O mundo vive em queda, né? E as pessoas que andam longe da presença de Deus, as coisas são difíceis, né? Mais complicadas às vezes, né? Não é que nós não temos problemas à medida que nós andamos com o Senhor. A questão é que, na verdade, nós vamos encarar todos os problemas de forma diferente. Na verdade, nós vamos encarar todas as dificuldades na presença do Senhor. E Deus estará direcionando todas as coisas. E o outro ponto importante, nós vamos ter a certeza da companhia do Senhor conosco. Saber que nós não estamos sozinhos, que Deus está cuidando de cada um de nós. Deus te abençoe e busquemos cada vez na palavra do Senhor. Você que ficou até o final, deixe o seu like, né? E para que mais pessoas aí possam estar realmente podendo ouvir esse vídeo, né? Para que o vídeo seja ranqueado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.